nós vamos falar sobre as leituras do último mês e sobre a minha TBA para o mês de outubro. Oi gente, aqui é a Gláucia e hoje é aquele dia de falar como foi o meu saldo de leituras aí do último mês, de setembro no caso, né? Se eu fiz leituras interessantes, lembrando que esse é um vídeo onde não estamos aqui para falar sobre quantidade de leituras, pelo contrário, a gente está aqui para falar sobre a experiência com cada história. Então, eu tô trazendo aqui os livros que eu li no mês de setembro, o que eu achei de cada um, e também vou trazer aqui, sei que a gente já tá quase no meio do mês de outubro, mas vou trazer aqui o que eu pretendo ler ainda no decorrer desse mês. Antes de começar a mostrar esses livros para vocês, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, né? Se você gosta de literatura, para ficar por dentro do conteúdo. E também vou te convidar a curtir esse vídeo para ele alcançar mais pessoas. Então vamos lá começar a falar dessa lista, né, de livros que eu li em setembro. E eu vou trazer aqui primeiramente o Mansão Galã, da Victoria Schwab. Eu já comentei em um outro vídeo que eu estava esperando muito por esse livro. Eu sou uma grande fã da autora. E esse livro aqui acabou ganhando para ser leitura coletiva lá no clube, né? Para quem não sabe, eu tenho um clube no Catarse para apoiadores. Quem não conhece, inclusive, ele vai estar linkado aqui embaixo na caixinha de descrição. Então, se você quer fazer parte de um clube de leitores, se você quer apoiar meu trabalho dessa forma também, o link vai estar aqui embaixo. É só dar uma olhadinha para ver quais são os benefícios e como faz para participar. Continuando falando de Mansão Galã, que como eu disse para vocês, é um livro que eu esperei, né? Aguardei muito aí pelo lançamento, por ser uma grande fã da autora. Eu confesso que assim, eu não li Coraline, mas eu assisti a adaptação, né? A animação no caso. E enquanto eu li esse livro, ele me lembrou bastante, porque aqui tem algumas semelhanças com a história de Coraline, mas ao mesmo tempo ele é bem diferente. Porque aqui nós temos uma protagonista que é muda, ela foi deixada ali ainda bebezinha numa instituição para adoção, e o grande sonho dela ali, conforme ela foi crescendo, era ter uma família, né? E isso acaba acontecendo para ela, né? Essa oportunidade de ter uma família, porque ela recebe ali uma carta do tio chamando ela para ir para a Mansão Galã, que no caso é essa casa que temos aqui, para ela voltar para a família dela. E ela vai toda feliz, né, achando que finalmente ela vai realizar o sonho dela de se sentir ali pertencendo a algum lugar. Só que quando ela chega nessa mansão, ela é recebida ali de uma forma que ela não esperava, né? As pessoas ficam um pouco apavoradas quando ela chega e parece que existe um mistério que ninguém conta para ela o que de fato é, né? O que está acontecendo ali. Então a gente vai descobrindo mais sobre esses mistérios da Mansão Galã enquanto a gente vai conhecendo a história, né? Acompanhando a trajetória dessa protagonista. Eu confesso para vocês que esse livro ele não superou minhas expectativas. Acho que por eu conhecer a escrita da Schwab, já tem aí alguns anos, né? Por já entender como ela amadurece as histórias. Eu ainda acho que ela é bem original nas histórias dela, mas esse aqui eu não sei, eu acho que ficou faltando alguma coisa nessa história para ela ser o que eu esperava. Gosto aqui do mistério que existe, senti uma agonia em alguns momentos pela protagonista não poder falar o que estava acontecendo ou o que ela estava sentindo para as pessoas que estavam naquela casa. Mas foi uma experiência boa, foi um livro que eu li rápido, foi uma história que se desenvolveu bem rapidinho ali. Ficou algumas pontas soltas, infelizmente, mas é uma história que eu acho que vale a pena conhecer. Próximo livro da lista é A Zona Morta, do Stephen King. Esse livro aqui a gente leu lá no Lendo King com a Glau, que é um projeto que eu tenho lá no Telegram. Inclusive o grupo vai estar aqui embaixo para quem quiser participar. Esse projeto é aberto para todos. A gente está lendo ainda mais um livro esse mês, que eu vou mostrar aqui para vocês, na verdade 2. E a gente vai ler ainda novembro de 63 em novembro. Então quem quiser participar, tá super convidado a entrar no grupinho, tá? Mas esse livro aqui foi um livro que foi interessante, ele demorou um pouquinho para acabar, né? Ele é um livro bem grandão, mas é uma história que eu acho bem bacana. A gente tem aqui um protagonista que sofre um acidente, ele fica ali em coma por muitos anos, e quando ele retorna, né? Quando ele consegue voltar aí desse coma, de uma forma bem milagrosa, ele volta com alguns poderes, né? E o poder dele é tocar nas pessoas e imediatamente saber algumas informações sobre essas pessoas. Então, todo mundo acha que ele tem ali uma grande bênção nas mãos, né? Um dom maravilhoso, só que
ao longo da história, né, conforme as situações vão acontecendo nesse livro, o protagonista vai começando a perceber, né, e a gente também, o leitor também consegue sentir isso, que na verdade ele tem ali uma grande maldição, né, porque ele vai sofrer por conta desse dom, ele vai estar em situações ali onde ele não gostaria de estar, ele vai perder um pouco da paz dele. Então a gente vai acompanhando também o desenrolar dessa história, acompanhando aí o sofrimento e os pensamentos desse personagem. Eu gostei muito dele, do John Smith, acho que ele é um personagem que merecia muito mais do que ele ganha nessa história. Embora eu tenha gostado muito do livro, ele também não entrou para os meus favoritos do King, porque eu acho que eu entrei nessa história também com muitas expectativas e eu não sei, eu acho que o sofrimento aqui causado, né, a quantidade de situações sofríveis que aconteceram para esse personagem acabou me deixando assim um pouco desanimada durante a história. Mas é um livro que eu também indico pra vocês, eu acho que vale super a pena conhecer essa história. Acho que o King foi bem feliz aqui desenvolvendo essa narrativa, então mais um King aí pra entrar pra wishlist de vocês. Me conta aqui se vocês já leram, o que vocês acharam, se é um dos queridinhos de vocês, vou adorar saber a opinião de vocês também. Em setembro também eu tive a oportunidade de ler Lourdes, que foi um nacional que eu gostei bastante. Vou deixar a capa, acho que aqui, para vocês acompanharem, conhecerem, né, qual é esse livro. Vou deixar também aqui embaixo linkado, porque ele está disponível no Kindle Unlimited para quem quiser baixar, aproveitar e ler essa história também. É uma história mais leve, né? Uma história aqui de sonhos, de aprendizado, porque aqui nós temos uma protagonista que tem ali o sonho americano, né? Ela é brasileira, ela quer ir para os Estados Unidos para fazer a vida lá. Ela vai com o apoio da família e lá ela vai descobrindo que as coisas são um pouquinho mais difíceis, né? De acontecer, ela vai trabalhando lá, ela vai se apaixonando nesse lugar. E o interessante aqui é que a protagonista ela tem um laço muito forte com a avó dela. Então, para tudo que acontece, nas situações boas e até nas situações ruins, ela sempre traz ali uma mensagem que a avó passava para ela, né? Sempre ressignificando ali cada situação. Então foi uma história que eu gostei bastante, a gente vê ali o amadurecimento dessa protagonista e a escrita da autora também é super envolvente, super gostosa de acompanhar, então para quem tá buscando aí uma história mais leve, uma história para rir, para se emocionar, até mesmo para aprender mais aí sobre situações da vida, fica a dica para vocês, Lourdes, lembrando que ele vai estar linkado aqui embaixo na caixinha de descrição, para baixar no Kindle de vocês. Para Sempre Vou Te Amar foi uma leitura que eu fiz entre setembro e outubro, mas vou considerar setembro porque eu li a maioria dele em setembro. E esse é um livro que eu gostei bastante, né? Eu já queria muito conhecer a escrita dessa autora, mas eu não imaginava que eu fosse gostar dessa história assim desde o início, né? Que ela fosse me envolver desde o início. Aqui nós temos uma protagonista que passa aí por uma situação bem difícil com a mãe dela e com a irmã mais nova, que tem ali autismo, né? Só que essa irmã, ela grita por horas a fio, ela grita até perder a voz, deixa todo mundo em casa louco e deixa também a vizinhança incomodada. E o pior de tudo é que elas não têm nenhuma casa para morar, elas precisam morar de favor. Então elas estão morando ali com uma tia que acaba ficando incomodada com todo o barulho que essa caçula faz, com a reclamação dos vizinhos, e ela acaba pedindo ali que elas tomem ali uma posição para que essa criança fique quieta, né? Só que nós temos um vizinho ali do lado que tem uma cachorrinha que acaba encantando essa caçula, né? E essa cachorrinha acaba trazendo ali um momento de paz para a família. Não sabemos o motivo, a única coisa que a gente sabe é que essa cachorrinha faz com que essa menininha fique quietinha, e o que acaba trazendo ali um pouco de esperança para nossa protagonista e também para sua mãe. Só que as coisas acabam mudando e elas acabam aí voltando a estaca zero e precisando recomeçar. Então a gente vai acompanhando aqui a história dessa família, a gente vai acompanhando também como essa protagonista, que é tão jovem, né? Ela tem ali os seus 14 anos, se eu não me engano, 13 anos, mas ela precisou amadurecer muito cedo para tomar decisões que a própria mãe não foi capaz de tomar, né? Para tomar decisões ali que ajudassem no bem-estar da família. Então é uma história muito bonita de acompanhar, tem aqui uns momentos bem sofridos, mas o que eu mais gostei aqui é de ver uma certa amizade acontecendo, né? Entre pessoas que precisavam desabafar, entre pessoas que eram tão solitárias,
e se encontraram e conseguiram ser amparo ali uma para outra. Então é um livro lindo, lindo, lindo. Tem momentos bem emocionantes, momentos bem marcantes, e eu acho que é um livro para guardar pro coração. Então fica aí a dica para vocês. E agora vamos falar sobre 2 livros que eu queria muito ler já faz um tempinho. São 2 livros que todo mundo tá falando super bem, eu tava com as expectativas nas alturas, e essas expectativas foram mais do que supridas. O primeiro desses livros é A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. Acho que todo mundo deve conhecer esse livro, né? Porque ele está sendo aí muito hypado, vai ter até a adaptação da obra. E aqui nós temos uma história de namoro de mentirinha entre cientistas, né? Temos a Olive Smith, que é aluna de doutorado, e ela decide aí agarrar um carinha ali no meio do nada para fingir um namoro de mentira por conta de uma situação que está acontecendo ali com a melhor amiga. Só que ela nem imaginava quem ela estava agarrando, a confusão que ela estava ali arrumando para a vida dela, mas é muito gostoso de acompanhar e principalmente de ver como esse romance vai acontecendo aos pouquinhos. Mas muito mais do que um romance de almas que se encontram. O que eu gostei nesse livro aqui, além do pano de fundo, né, que tem esse lado aqui mais científico, esses cientistas, o que eu achei bem legal aqui nessa história, foi também a autora trazer um tema aqui que a gente sabe que acontece, mas que a gente precisa continuar falando, que é o assédio contra a mulher no ambiente de trabalho. E eu confesso pra vocês que eu não imaginei que isso fosse acontecer aqui. Eu achei que seria apenas um romancezinho, clichê acontecendo, uma história água com açúcar pra gente suspirar. Mas quando essa situação se desencadeia, né, quando isso acontece, eu fiquei bem chocada, né? E fiquei também me sentindo assim bem brava, porque eu acho que a maioria das mulheres aí que trabalham fora já passaram por algum assédio no ambiente de trabalho. Então é impossível a gente ver uma situação dessa acontecendo, a gente ver a personagem ali se sentindo tão diminuída, tão humilhada e com medo de falar e ser desacreditada. Eu acho que é impossível a gente não se identificar com o que acontece com Oliver. Então gostei muito da autora trazer um romance, trazer aqui um pano de fundo diferente para essa história, um protagonista que dá vontade de colocar num potinho e também assuntos importantes que a gente precisa sempre trazer aí na pauta para conversar sobre, porque são assuntos que permanecem acontecendo nos ambientes de trabalho, infelizmente. E o segundo livro é a Leitura de Verão, da Emily Henry, que eu amei demais essa história. Nós começamos aqui sabendo que é um livro que vai trazer aqui 2 protagonistas que são escritores e que estão ali enfrentando um momento de bloqueio criativo. Mas muito mais do que isso, a autora traz aqui também uma história de luto, de perdas, uma história ali de relacionamentos fracassados, uma história de recomeço. Então foi um livro que me surpreendeu bastante, que me fez chorar, que me fez rir e principalmente que me fez apaixonar por cada um desses personagens. Eu dei 5 estrelas, favoritei, porque esse livro ganhou meu coração. E o que eu achei mais legal aqui é que a autora, quando estava escrevendo esse livro, ela também estava ali sofrendo um bloqueio criativo. Então eu achei legal ela tá passando por isso e escrever sobre personagens passando por isso também. Então foi um livro assim que me prendeu do início ao fim e que eu indico muito para vocês também. Agora vamos falar sobre as leituras do mês de outubro, né? A minha TBA para esse mês, os livros que eu pretendo ler ou já estou lendo durante outubro. O primeiro deles é O Caçador de Lendas, do autor Flávio Sobrinho. Eu vou deixar a capa aqui para quem ainda não conhece. Esse livro é uma literatura nacional fantástica, né? Eu já conheci a escrita do Flávio de um outro livro e eu tô gostando bastante de ler esse livro porque aqui dá para acompanhar ainda mais a evolução da escrita do autor. O que eu estou gostando muito nessa história são as lendas que o Flávio traz para sua trama, né? Ele traz aqui muito do nosso folclore brasileiro, das nossas criaturas mágicas. Então tô gostando muito de ver mais da nossa cultura inserida numa literatura fantástica. O que nós temos aqui é um protagonista que é um caçador de lendas, né? Como o próprio nome já diz, ele é bem corajoso, ele também é bem mal-humorado, mas a gente vai percebendo que ele é um personagem que tem um coração grandioso, mais do que ele deixa transparecer. E durante essa história a gente vai acompanhando aí as aventuras dele e também de outros seres mágicos que vão aparecendo durante
a trama. Como eu disse pra vocês, estou gostando muito da escrita da autora, é uma história que envolve, que tem aí um desenvolvimento bem rápido e que tem personagens bem interessantes e flashbacks que faz a gente compreender mais sobre a história, né, sobre o passado do nosso protagonista. Então, eu vou terminar esse livro ainda. No próximo vídeo de leituras do mês eu trago aí as minhas impressões finais para vocês, mas já deixo o link aqui embaixo na caixinha de descrição para quem quiser baixar, ler e também conversar comigo sobre essa história. E o próximo livro que eu também já estou lendo é Cujo, do Stephen King. Estou bem atrasada, inclusive, nessa leitura. Ele também está lá no Projeto Lendo King, no grupinho do Telegram que está aqui embaixo na caixinha de descrição. Quem quiser ler junto ainda dá tempo. E eu tô bem no início dessa história ainda, mas eu já sei aqui que existe aqui umas lendas urbanas nesse livro. Pelo que eu acompanhei aqui nesse início, já deu pra ficar um pouco apavorada aqui pela situação que alguns personagens estão tendo que lidar. Então é um livro que está prendendo a minha atenção aqui já nesse início, e eu espero que ele permaneça assim até o final, mas eu ouvi ótimas críticas sobre essa história, então estou bem animada para fazer essa leitura, né, para continuar lendo esse livro. O próximo livro da minha TBA é Frankenstein, da Mary Shelley. Esse aqui é a leitura coletiva lá na Twitch, junto com os meus subs. Para quem não me acompanha na Twitch ainda, o link vai estar aqui embaixo também na caixinha de descrição. Lá eu faço lives de sprint de leitura e produtividade. Então a gente consegue ler juntos e também fazer outras atividades aí onde demande mais foco, né? Então, para quem não conhece ainda, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo. Frankenstein, inclusive, é um livro que eu já queria ler tem bastante tempo. É um clássico da literatura, né? Então eu farei isso esse mês. E pretendo trazer minha opinião para vocês aí no próximo mês, falando como foi a minha experiência com esse livro. Mas já imagino que vai ser uma história bem interessante, então vamos aguardar. Outro livro que eu tô lendo ainda no mês de outubro, que inclusive é a leitura coletiva lá do meu clube do Catarse, é o Carrie Soto Está de Volta, da Taylor Jenkins Reid. Eu gosto muito da escrita dessa autora e eu tô muito feliz de ter mais um livro dela lá no nosso clube. E eu já estou gostando bastante dessa história, né? Estou gostando de entender mais sobre a Carrie Soto, sobre quem ela é de verdade, sobre as ambições dela, mas principalmente estou gostando da relação dela com o pai dela, que é muito forte nessa história. Tenho ali algumas ressalvas ainda sobre esse livro, mas eu vou esperar terminar a leitura para conversar com vocês um pouco mais a fundo sobre o que eu achei dessa personagem. Como eu disse, já estou gostando do livro, estou gostando de conhecer essa personagem. E quem quiser ler esse livro comigo lá no clube, ainda dá tempo. O link do Catarse está aqui embaixo também. E assinando qualquer uma dessas categorias que estarão disponíveis lá, você já faz parte do clube e consegue ler junto com a gente esse livro. E por último, mas não menos importante, na minha TBA também tem O Iluminado, do Stephen King, que é um dos livros aclamados aí do autor também, que já tem adaptação. Eu já sei um pouco sobre essa história, sei que aqui a gente tem o Jack Torrance, que vai ser contratado aí para trabalhar como zelador no motel, e ele vai com a família dele até que lá começam a acontecer coisas estranhas, né? Então, não vou entrar em muitos detalhes sobre esse livro, eu tô com boas expectativas em relação a ele, espero que eu goste dessa leitura, principalmente agora nesse mês de outubro, né, que é o mês de Halloween, então acho que ele tá ótimo aí para nossa temática do mês. Então tô animada para essa leitura, me conta se vocês já leram, se vocês gostam desse livro, o que vocês acharam, sem spoiler, claro. E me conta também quais são as leituras que vocês estão fazendo ou pretendem fazer durante o mês de outubro. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar quais foram as minhas últimas leituras e quais as leituras que eu pretendo fazer durante outubro. Me conta aqui quais foram as leituras que vocês fizeram também no mês de setembro. E me conta se vocês já leram algum dos livros que eu mostrei aqui. Lembrando que todos os livros mencionados aqui, vocês podem adquirir com o meu link de associado da Amazon, que fica sempre aqui na caixinha de descrição. Usando esse link, vocês apoiam o meu trabalho e isso não interfere em nada no valor final da compra de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, compartilha com algum amigo que também possa gostar desse tipo de conteúdo e não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de próximas novidades. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e um beijinho também pra todos os membros lá do Clube Mais Que Livros. E a gente se vê no próximo vídeo.